Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a questão aqui de número 2, né? A questão que fala sobre ondas, né? Vai fazer umas afirmações sobre ondas e a gente vai aqui dizer se elas são verdadeiras ou falsas e vamos justificar todas elas. Então tá aqui, ó, frase de número 1. A frequência de uma onda numa corda é igual ao número de oscilações por unidade de tempo de um ponto dessa corda. Então, olha só, isso que ele fala é praticamente a definição de frequência, né? Então, essa primeira frase, ela é verdadeira. Então, isso que ele coloca aqui na frase de número 1 é praticamente a definição de frequência. Por quê? Porque se você pegar a definição de frequência, né? F, frequência é número de oscilações, né, número de oscilações que foram produzidas num intervalo de tempo. Então, quando você pega oscilações por intervalo de tempo, você está falando exatamente sobre frequência. E é o que ele falou aqui, ó. Frequência de uma onda numa corda é número de oscilações por unidade de tempo que aquele ponto da corda vai o quê? Subir e descer. Então, se você tem lá uma cordinha, né? Você pega lá, você está segurando aqui, ó. Você está segurando aqui uma cordinha presa numa parede. Então, na hora que você faz isso oscilar para cima e para baixo, você vai produzir a onda na corda. Né? Você vai produzir a onda na corda. Então, na hora que você oscila para cima, para baixo, para cima, para baixo, você tem exatamente isso, uma certa quantidade de oscilações por unidade de tempo. Então, a frase 1, verdadeira, é a própria definição de frequência. Bom, a frase número 2, ó, vamos lá olhar o que a frase número 2 está dizendo. O fenômeno que ocorre com as ondas na superfície da água, espalhando-se em todas as direções ao atravessarem uma pequena abertura feita num anteparo, colocado nessa água, chama-se difração. Então, aqui ó, a gente precisa saber qual é o conceito de difração, né? Então, vamos tentar lembrar, ó, o que é difração? É exatamente isso que ele fala na frase 2. Como assim, ó? Vamos supor que a gente tem aqui ondinhas, né? A gente tem aqui, ó, ondinhas propagando na água. Então essas ondinhas estão indo para lá, ó. O que são esses tracinhos que eu estou fazendo? Seriam as cristas, ó. Crista, 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 crista. E no meio do caminho aqui a gente teria o quê, ó? A gente teria aqui um vale, aqui a gente teria vale, aqui a gente teria vale, né? Aqui a gente teria vale, aqui a gente teria vale. Ou seja, de uma crista até a outra, a gente tem o comprimento de onda. E aí o que vai acontecer se você, por exemplo, né? Se você, por exemplo, tiver aqui duas barreiras, deixando só esse espaço entre essas barreiras, ó. Então você tem uma barreira aqui embaixo e uma barreira aqui em cima. Você tem somente esse espacinho entre as duas barreiras. O que vai acontecer com essa onda na hora que ela chegar aqui? Ela vai passar e vai sofrer um desvio, se espalhando após a passagem, né, na fenda. Então essa onda que propagava nessa linha reta, ela vai fazer um desvio para cima, vai fazer um desvio para baixo, tem parte dela que vai desviar mais ainda, tem parte aqui que vai desviar mais ainda, ou seja, esse é o fenômeno da difração. É exatamente isso que é a difração. Fenômeno que ocorre com as ondas, por exemplo, na superfície da água, espalhando-se em todas as direções ao atravessarem uma pequena abertura feita num anteparo colocado na água. Então, é exatamente o conceito de difração. É esse fenômeno onde uma onda consegue contornar um obstáculo ou se espalha ao passar por uma fenda.
Vamos olhar aqui então a frase 3, ó. Só relembrando aqui, então a frase 2 é verdadeira. Então vamos dar uma olhadinha na frase 3 agora. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. Então aqui, ó, onda eletromagnética propaga-se no vácuo. Mas aqui não é mais, né? Aqui é um mas não em meios materiais, né? Vamos consertar isso aqui, ó. Não é mais não. Mas não em meios materiais. Então é o seguinte, ó. Onda eletromagnética, ela propaga no vácuo? Sim, corretíssimo. Onda eletromagnética propaga no vácuo. Então isso aqui é verdade, ó, né? Onda eletromagnética propaga no vácuo, correto? Mas propaga também em meios materiais. Então, por exemplo, a luz ela propaga na água? Sim. Então a onda eletromagnética, um exemplo é a luz. E a luz propaga na água? Sim. Então ela propaga em meios materiais? Sim. Então essa parte aqui última está errada. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e também em meios materiais. Então essa frase 3, ela é falsa. Tá? Muito cuidado com isso. Ondas eletromagnéticas, elas podem propagar tanto no vácuo, que é a ausência de matéria, quanto em situações onde você tem a matéria. Então a luz do sol, ela viaja no vácuo e viaja no ar, viaja na água, viaja no vidro. Então ela propaga por meios materiais também. Ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Daqui a pouco eu volto para falar das outras frases dessa questão de número 2. Bom, de volta para a gente, né, terminar a questão aqui de número 2, né? Terminar aqui a questão de número 2. Vamos falar então da frase número 8, que também está relacionado com ondas, né? Movimento ondulatório. Diz lá, ó, ondas transversais são aquelas que a direção da propagação é perpendicular à direção da vibração. Então, o que a gente pode falar? Ó, aqui, ó, no caso, a gente tem dois tipos de ondas, né, que falam sobre esse aspecto. São as ondas transversais e as longitudinais. O que é uma onda transversal? É o que acontece, por exemplo, numa corda esticada. Você pega essa corda e faz ela oscilar para cima e para baixo. O que vai acontecer com essa corda na hora que ela começar a oscilar para cima e para baixo? Você vai produzir crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista e fechou aqui, porque aqui é o finalzinho. Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem a vibração e a propagação nessas duas direções, ó. Então, eu percebo que esse sentido da setinha vermelha é o sentido da propagação da onda. E o sentido, aliás, e o que eu representei pelo preto, que é esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é a vibração. Então, a gente tem a vibração na vertical e a propagação na horizontal. Que ângulo que você vai ter, então, entre propagação e vibração? 90 graus. Então, nas ondas transversais, você tem a direção de propagação perpendicular à vibração. Corretíssimo. Então, essa frase aí, número 8, ela é verdadeira. Tá? A frase número 8 é verdadeira. E qual é o outro tipo de onda? Longitudinal. A longitudinal, né, ela é do jeito que aconteceria, por exemplo, com uma mola. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma mola. Se eu fizer essa mola vibrar para frente e para trás, eu vou ter uma onda propagando para frente. Então, a propagação vai ser para frente e a vibração frente e trás, frente e trás. Vibração. Só que vibração e propagação, pelo que eu estou vendo, elas estão na mesma, né? Vibração e propagação, elas estão na mesma linha, na mesma reta. Então, quando isso acontece, você tem a onda longitudinal.
Então, muito cuidado para não fazer essa confusão. Onda longitudinal, vibração e propagação na mesma reta. Onda transversal, vibração e propagação perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Aí a frase 16, vamos dar uma olhadinha na 16. Uma onda transfere energia de um ponto através do transporte de matéria do meio de propagação. Então ela está falando nessa frase que uma onda transfere energia por meio do transporte da matéria. Essa frase ela é uma frase, né, a frase 16, é uma frase muito errada. Ela não é pouco errada, não. Ela é muito errada. Ela vai totalmente contra o conceito de onda. Porque qual que é o conceito de onda? O conceito de onda é transferir energia sem transporte de matéria. Então, quando você tem uma onda transferindo energia, o que propaga com a onda? O que a onda transporta? Energia. Não tem transporte de matéria. Então, essa frase 16, ela está muito errada. É falsa. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês. Qualquer coisa, volta, assiste de novo, para não ficarem dúvidas. E pode também me perguntar. Tá? Um abraço para vocês. Até mais. Olá, meus alunos, tudo bom? Vamos dar continuidade às resoluções das questões de ondas, né? Questões de segundo ano do ensino médio. E aqui eu tenho uma terceira questão que vai fazer algumas afirmativas verdadeiras ou falsas e a gente vai ter que ver quais são elas, né? Quem é verdadeiro, quem é falso e justificar. E aí ele coloca lá, em um forno de micro-ondas são produzidas ondas com frequências de 2,5 vezes 10 a 9 Hz. Então ele já te deu a frequência da onda do micro-ondas. A gente sabe que ela é onda eletromagnética e vão ser absorvidas por ressonância pelas moléculas de água nos alimentos, resultando no aquecimento. Com relação a essas ondas, é correto afirmar. Então ele quer saber o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos analisar então aqui agora a questão de número 1. Se a velocidade das ondas no interior do forno é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, essa é a velocidade da luz, que é, né, uma onda eletromagnética também, elas têm comprimento de onda igual a 0,2 metros. Então vamos verificar com uma continha se isso realmente é verdade ou não. A gente tem que lembrar a equação básica de uma onda, né? Velocidade de propagação de uma onda é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então ele deu para nós a velocidade. Qual que é a velocidade da onda, né, do micro-ondas? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ele deu para a gente o comprimento de onda e deu também a frequência. Então vamos colocar aqui o comprimento de onda, 0,12 metros, vezes quem? A frequência, está lá em cima, ó, 2,5 vezes 10 a 9 Hz, né, que é a unidade da frequência. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 0,12 com 2,5 vezes 10 a 9. Quanto que vai dar isso? Ó? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é igual 0,12 vezes 2,5, isso vai dar 0,3 vezes 10 a 9. Agora, o que é 0,3 vezes 10 a 9? É 3, anda com a vírgula uma casa, e esse expoente vai diminuir 1. 3 vezes 10 a 8. Ou seja, eu acabei de ver que 3 vezes 10 a 8 é igual a 3 vezes 10 a 8. Se a igualdade está realmente sendo respeitada, quer dizer que essa frase 1 ela é verdadeira. Então, com isso eu mostro que a frase 1 que ele coloca, né, está completamente certa. Vamos para a frase 2. O que ele fala na frase 2? As micro-ondas têm a mesma natureza dos raios X. Bom, micro-onda
né? Micro-onda tem a mesma natureza dos raios X? Sim, né? Isso é verdade. Porque micro-onda, né? Micro-onda é uma onda eletromagnética. Micro-onda é uma onda eletromagnética. Então, micro-onda é eletromag. Quem também é eletromagnética? Raio-X? Sim, raio-X é. Quem mais é eletromagnético? Ondas de rádio? Sim, onda de rádio também. Agora, raios alfa e raios beta. Ah, o raios gama. Raio gama é onda eletromagnética? É. Agora, raios alfa e raios beta não são. A radiação alfa e a radiação beta, as duas são radiações que têm partículas eletrizadas. Então, radiação beta e radiação alfa não são ondas eletromagnéticas. Elas são partículas eletrizadas. A radiação alfa, inclusive, é uma partícula positiva, e a radiação beta, inclusive, é partícula negativa. Então, a frase de número 2 é falsa. Já a frase de número 4, vamos dar uma olhadinha nessa frase de número 4. As micro-ondas deixariam de se propagar no interior do forno se nele fosse feito vácuo. Ou seja, essa frase 4, de novo, é falsa, né? Por quê? Porque se as micro-ondas, né, a gente já sabe, micro-onda é onda eletromagnética propaga no vácuo. Eu não preciso de meio material para que uma onda eletromagnética possa existir e possa propagar. Então, as micro-ondas deixariam de se propagar no interior do forno se nele fosse feito vácuo? Falso. Então, a gente teve, né, nessa questão 3, as frases 1, verdadeira, 2, falsa e 4, falsa. Na sequência, a gente vai analisar as outras frases dessa questão. Abraço. Bom, as próximas frases, né, que nós vamos analisar na questão de número 3 são essas. Frase número 8, são ondas transversais que propagam energia e somente propagam no vácuo. Então, de novo, nós estamos falando de micro-ondas. As micro-ondas, elas são ondas transversais? Sim. Toda onda eletromagnética é uma onda transversal. Toda onda eletromagnética, ela tem o aspecto daquilo que a gente fala, né, de ondas que têm vibração numa certa direção e propagação fazendo 90 graus. Então, aqui propagação e aqui vibração. Então, você tem realmente ondas transversais quando você fala de uma onda eletromagnética. Agora, somente, olha o problema aqui, somente propagam-se no vácuo. Aí, falsa. Porque se você está falando de micro-onda, né? Se você está falando aqui de micro-onda, você está falando de onda eletromagnética que propaga, inclusive, no vácuo. Não somente no vácuo. Aliás, falei que era verdadeira, não, ela é falsa, tá? Essa frase é falsa. Frase 16, né? Frase 16. Se aumentarmos a frequência dessa onda, sua velocidade dentro do micro-ondas aumentaria. Então, vamos lá, Se aumentarmos a frequência, então ele está falando aqui, na frase 16. Se a gente aumentar a frequência, então vamos lá. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então ele está falando que a frequência vai aumentar, Esse fator vai aumentar. Agora, ele está falando que quem vai aumentar, né? Se aumentarmos a frequência, ele fala que a velocidade da onda aumentaria também,
Mas não, a velocidade de uma onda só depende do meio no qual essa onda propaga. Então, qual era o meio que a micro-onda estava propagando dentro do forno? O meio era o ar. Qual é o meio agora que essa onda tem aumento de frequência? Ou seja, esse aumento de frequência vai fazer essa onda deixar de propagar-se no ar? Não, continua sendo ar. Continua sendo ar. Então a sua velocidade ela não muda. Quem que vai mudar? Ah, o comprimento de onda. Então se a frequência muda, a velocidade constante, o comprimento de onda, no caso, diminui. Então aumento de frequência vai causar redução no comprimento de onda para quem não mudar, para a velocidade não mudar. E por que a velocidade não muda? Porque o meio é o ar e continua sendo o ar. Então a frase 16, se aumentarmos a frequência, sua velocidade aumentaria? Não. Essa frase 16 ela é falsa também. A frase 32, né? Frase 32, o que a gente tem nela? Ó? No vácuo, se aumentarmos o comprimento de onda, a frequência diminuirá. Então vamos pensar aqui agora, ó. Nós estamos falando agora no vácuo, então eu tenho vácuo. A velocidade vai mudar? Não, eu continuo sempre no vácuo. Ó. No vácuo, então a velocidade, comprimento de onda, frequência. A velocidade está o quê? Constante. Então a velocidade não está mudando. Se aumentarmos o comprimento de onda, então eu estou fazendo o comprimento de onda crescer. O que vai acontecer com a frequência? Vai ter que realmente diminuir. Exemplo, ó, vou colocar um número aqui de exemplo. Ó. Vamos supor que a velocidade é 10. Se o comprimento de onda é 2, quanto que é a frequência? 5, porque aí 2 vezes 5, 10. Ah, não muda a velocidade, porque é vácuo. O que vai acontecer aqui? Ó? Ele está falando se aumentarmos o comprimento de onda. Então vamos supor que esse comprimento de onda de 2 vai para 5. Quanto que vai ter que ser a frequência para continuar dando 10 de resultado? 2. Então o que aconteceu com o comprimento de onda? Daqui para cá o comprimento de onda aumentou. E daqui para cá, o que aconteceu com a frequência? Diminuiu proporcionalmente. Tranquilo? Então, quando a gente tem aumento do comprimento de onda, nós vamos ter proporcionalmente redução da frequência, já que a velocidade não mudou, já que o meio, né, era o vácuo, então continua não tendo meio material, a velocidade continua constante, já que não houve mudança de meio. Ok? Espero que vocês tenham entendido essas três frases. Então a frase 32 é verdadeira, né? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, sugestão, volta, assiste de novo, ou então me faça alguma pergunta, tá? Abraço para vocês, até mais.